Bom dia a todos, graça e paz. O tema da nossa reflexão nessa manhã é família, tragédia e recomeço. Eu sempre gostei de filmes e me chama muita atenção aqueles cuja temática é tempo, principalmente viagem no tempo. Talvez porque eu costumava pensar como seria bom poder voltar para o passado e então corrigir o mal feito. Sabe aquelas tolices que eu fiz, as feridas que eu causei. E também dar um jeito de não precisar viver as tragédias que eu vivi. Porque as tragédias acontecem, irmãos. Muitas delas nós não a controlamos. Elas vêm, nós não podemos voltar ao passado, nós não podemos mudar o passado. O passado é um lugar onde a gente dá uma espiada nela, para aprender alguma coisa, e também não é para a gente ficar lá. Eu recebi ainda essa semana uma mensagem muito triste de pessoas que eu já cuidei no passado, e o teor era assim: pastor, ore pelo meu casamento, porque tudo foi por água abaixo novamente. Está vivendo uma tragédia, eu não sei exatamente o que aconteceu. Famílias passam por tragédias, seja morte, uma enfermidade que surge de repente, uma traição, e tantas outras tragédias, nós somos sujeitos a ela. E só o que temos a fazer é enfrentar e recomeçar. E eu quero pensar hoje a partir do livro de Ruth. É um livro muito curto, de 4 capítulos apenas. Mas eu vou precisar fazer um breve resumo, porque eu acredito que alguns aqui, e talvez em casa, não conheça. Se você não conhece esse livro, nunca leu, faça isso ainda hoje. É um livro apaixonante. E eu já vou dar spoiler, é final feliz. Né? Se você é romântico como eu, você gosta de final feliz. Eu odeio filme que termina mal. Sabe aquele filme que você começa chorando e termina em depressão? Odeio, não gosto disso aí. Eu gosto de final feliz. Aliás, o nosso final está escrito já, irmãos. E o nosso final como igreja é feliz, amém? Isso é uma coisa boa, não importa o quanto a igreja sofra, o crente esteja sofrendo, o final é bom. O nosso final está escrito. Louvado seja Deus por isso. O problema é esse meio, não é? A gente não sabe o que acontece. Mas muito bem, esse livro trata de uma família. A matriarca chamava-se Noemi, o marido Elimeleque, e tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Morava em Belém, a mesma cidade onde nasceu Jesus. Ocorre que a cidade começou a passar fome, e essa família, buscando dias melhores, viaja até Moabe, uma nação estrangeira. Lá chegando em pouco tempo, o marido morre, ela fica viúva. Os filhos casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. No espaço de 10 anos, também os filhos morrem. Começa uma família com esperança e termina com 3 viúvas. Isso é ou não é uma tragédia? E então, Noemi fica sabendo que Deus visitara o seu povo e havia agora alimento em Belém. Então ela resolve voltar para Belém junto com as 2 noras. Mas no meio do caminho, ela tomada por consciência e por um gesto de amor, ela chama as 2 noras que estavam acompanhando e fala assim: minhas filhas, é melhor voltar para casa. Vai para a casa das suas mães. Vocês são novas, arrume novos maridos, né? Reconstrua suas vidas. Incrível! As 2 agarraram na sogra, começaram a chorar e falaram assim: nós vamos com você. Tem gente que lê esse livro e pensa que é piada. Falei, como que 2 noras pode amar assim tanto uma sogra? Só que a Noemi fala assim, ela fala mais uma vez. Ela convence, fala assim: gente,
eu não posso mais ter filho. E ainda que eu tivesse filhos, vocês iriam esperar eles crescerem, né, para casar com eles. Não, minhas filhas, voltem para casa que vai ser melhor. Então, Orfa, ela é persuadida pela sogra e dá um beijo na sogra e vai embora. Volta para sua casa. A Ruth bate o pé, fala assim, não manda eu ir embora que eu estou contigo e não abro. Né? O seu Deus vai ser o meu Deus, inclusive. O seu povo vai ser o meu povo. Diante disso, a Noemi não insiste mais. As duas pobres viúvas retornam a Belém. Chegando a Belém, eram pobres. A Ruth foi à luta. Ela foi para uma fazenda catar resto de colheita. Ocorre que havia uma lei em Israel que dizia assim, se você tem uma fazenda e você vai fazer a colheita, tudo aquilo que ficar pelo caminho ou que cair, você não pode passar uma segunda vez para recolher. Aquilo ali é o Bolsa Família daquele tempo. Era a maneira dos pobres, dos miseráveis não morrerem de fome. Então, é isso que ela foi fazer. Ela foi pegar o resto, aquele que ficava pelo caminho. Por divina providência, a fazenda onde ela foi catar, sem ela querer, mas Deus dirigindo a história. Ela vai na fazenda de um dos parentes da família dela, parente de Noemi. E não apenas parente, mas um homem de Deus, um homem generoso, de modo que ele foi muito bom durante todo o tempo de colheita. Ele teve gestos de bondade com Noemi. E uma vez que acabou a colheita, ela estava lá com a sua sogra, Noemi, e ela disse assim, filha, eu preciso arrumar um casamento para você. Né? Noemi é igual pastor que vê gente solteira, não vê a hora de arrumar um casamento. Eu estou orando por vocês, solteiros. Ninguém toma posse, não dá glória a Deus, não. Vai receber a sua. Agora o resto... E ela fala assim, o negócio é o seguinte, essa noite, o Boaz, que era o nome desse fazendeiro, que era o parente delas, vai estar no celeiro. Né? Estava enchendo a cara. Diz a Bíblia que ele ficou muito alegre. Esse é eufemismo para ficou chapado mesmo, né? E aí ele vai dormir lá, presta atenção aonde ele vai dormir. Quando ele dormir, já estava com a cabeça cheia da manguaça mesmo, você vai lá nos pés dele e durma lá. Vou fazer um alerta aqui. Moças solteiras da igreja Holiness, não façam isso em casa. Isso é muito perigoso. Tá, isso aqui, gente, era um costume da época, era uma maneira dela falar assim, olha, eu estou na área, eu estou solteira e estou disponível para casar. Era essa a ideia. Porque não teve nada naquele lugar, viu, gente? Não teve nada. E se você fizer isso, vai ter alguma coisa e não vai prestar. Então não faça isso em casa. Muito bem, de madrugada o homem acorda. E ele fica assustado, porque tem uma mulher lá, só que está tudo escuro. Né? E ele falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou Ruth, sou sua serva, eu estou disponível para casar. E ele pega e fica admirado com isso aí. Ele entende o recado, e ele falou assim, olha, você de fato é uma mulher muito virtuosa, deve ter caído nas graças dele, mas tem um probleminha, eu tenho um parente seu que tem preferência, ele é mais próximo, é um parente mais chegado. Amanhã eu vou conversar com o cara. Se o caboclo não quiser, eu quero, você é minha. Muito bem. Né? O outro não quis, ele quis, casaram, tiveram um filho. E esse filho chamou-se Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai do famoso rei Davi. O famosíssimo rei Davi. E para quem sabe, um dos títulos do Senhor Jesus Cristo, qual que era? Jesus, filho de Davi. Ou seja, essa história aqui é a história dos ancestrais do Senhor Jesus Cristo. Essa aqui é a história. Posto isso, a gente vai pegar algumas partes para ver como essa família que foi atropelada pela tragédia conseguiu se reerguer. Verso 1, Ruth 1:1. Está aí na tela já. Na época dos juízes, houve fome na terra.
um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. A história é situada no tempo e no espaço, né? Belém, qual que é o tempo? Época dos juízes. Época dos juízes, que época foi essa? Essa foi a época imediatamente anterior à monarquia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, liderado por Moisés, Moisés morre, Josué assume. Josué teve que levar o povo para a terra prometida. Assim que Josué atravessa o Rio Jordão, entra na moderna Israel de hoje, a terra prometida, ali começa o tempo dos juízes. Depois de Josué, teve ainda mais 14 juízes que foram assumindo, né, liderança de tempos em tempos. Não era uma posição, não era um cargo hereditário, nada disso. É Deus que levantava. A época dos juízes era a época da teocracia. Deus governava através de homens e mulheres, inclusive, que Deus levantou em tempos específicos da história, que durou 350 anos. Termina com o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último juiz. Ele fez a transição da teocracia para monarquia. Inclusive, ele ungiu o primeiro rei Saul e o segundo rei, Davi, que foi bisneto de Ruth. Tá certo? Muito bem. Como que era esse tempo dos juízes? Esse tempo dos juízes é resumido no último versículo do livro dos Juízes, capítulo 21, verso 25. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que parecia certo. Na sua casa, se cada um fizer o que parece certo, não vai prestar o vai. Na minha casa, um tempo atrás, se fosse fazer cada um que acha certo, almoço e janta ia ser hambúrguer e refrigerante. Né? A coisa não ia prestar. O Natan uma vez saiu com um técnico de beisebol dele, falou assim: Natan, pode pedir o lanche. Foram do McDonald's, ele comeu 4 Big Mac. Né? O sonho dele é isso. Né? Acho que o sangue dele é correr Coca-Cola e a carne dele ser um lanche de McDonald's. A gente sabe que não presta. Agora, pensa uma nação inteira, cada um faz o que quer. Não prestava, lógico que não prestava. Era um caos. Né? Era um caos total. Então, a época dos juízes era um ciclo insano. Experimenta ler em casa. O famoso Sansão, que todo mundo aqui conhece, foi um dos juízes. Né? A história sempre era assim. O povo, e muitas vezes na igreja assim, quando fica próspero, quando está nadando de braçada, sabe, numa vida boa, se afasta de Deus. Começa a pecar. Começa a pecar, Deus na sua bondade castiga. Aí castiga, o povo começa a sofrer, e o castigo, invariavelmente, como é que era? Uma nação inimiga oprimia Israel. Assim que acontecia. Muito bem, o povo estava oprimido, chorava diante de Deus, pedia perdão para Deus, Deus levantava um juiz, e esse juiz liderava a nação para que ela pudesse prosperar mais uma vez. Aí eles se voltavam para Deus, chegavam na prosperidade, acostumava com aquilo que era bom, mais uma vez. Se afastava de Deus, pecava, chorava, Deus levantava um novo juiz, tinha misericórdia e libertava. É isso aqui, ó. Isso aqui. Por isso, quando o texto fala assim, que houve fome em Belém, muito provavelmente foi num desses períodos em que Deus estava disciplinando o povo. Deus trouxe fome para que eles pudessem despertar para a loucura do afastamento de Deus. Aí então eles foram para Moabe. Muito bem. Noemi foi atrás de dias melhores, mas o que ela encontra foi 3 sepulturas. Seu marido Elimeleque, Malom e Quilion, pesadelo de qualquer mãe, enterrar todos os filhos. Agora, uma coisa interessante é que, por mais terrível que fosse a situação, a dor não deformou a alma de Noemi. A gente vê isso pelo apego das noras.
Infelizmente, há muita piada, né, com sogras. Eu acho que crente não deve fazer piada com sogras. A Bíblia a gente não vê piada com sogras. E aí a gente vê uma sogra espetacular. Né? Se pudesse ter a padroeira das sogras, deveria ser Noemi. Porque pensa, uma mulher brutal como essa aqui. Né? As meninas estavam viúvas, e ela falou assim, eu prefiro andar com a senhora do que arrumar um novo marido. Dá para pensar um negócio desse? Né? Então, devia ser muito boa, porque se ela fosse uma megera, elas iam aproveitar a primeira oportunidade de cascar fora. E mesmo viúvas, então Orfa e Ruth cedem com a Noemi. Agora, Noemi, vejam só, ela sabia que as chances dessas noras viúvas arrumarem novo casamento lá em Israel era próximo de zero. Por quê? Porque os judeus, eles não podiam casar com estrangeiros. E, de maneira especial, moabitas. Ainda que fossem parentes, por parte de Ló, né, que era sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que até a 10ª geração de moabitas não poderia fazer parte do culto, da assembleia, né, dos israelitas. Então, é lógico, chega lá, além de moabita, era uma pobre, ainda se fosse uma dona, não é, chicosa, cheia da mufunfa, podia arrumar alguém, mas pobre, estrangeira, moabita. Por isso eu falei assim, olha, volta para casa que vai ser melhor. Ela pensando nelas, né? Então, quando a gente vê que Orfa atende o bom conselho da sogra, a gente não deve desprezar. Tem gente que despreza a norma. Veja bem, Orfa, ela obedeceu a sogra. E outra, era direito. Tá certo? Ficou viúva, está liberado, pode casar outra vez. Não há pecado nenhum. Né? Ficou viúva, pode casar. Tem muita mulher na Ronda que fala assim, agora, se ficou viúvo, não pode. Eu acho assustador. Os homens falam assim, meu bem, se eu morrer, espera só o corpo esfriar e a fila anda. Não é casa. Eu já falei para minha esposa. Morrer, pode casar com outro. Agora o que as mulheres falam? Agora, se eu morrer, você não casa. Porque se você casar e eu vim à noite, eu puxo teu pé. Eu falei, mas como que ela até morrer era crente, depois que morre vira espírita. O negócio é ser maluco. Né? Mas enfim, era direito. Por isso ela falou assim, vai e casa. A sogra dando a bênção para uma nova união. Não apenas isso. Né? Agora, a Ruth ela não vai. Fala assim, eu vou ficar com a senhora. Agora, o mais interessante, ela falou assim, olha, o teu Deus vai ser o meu Deus. O seu Deus vai ser o meu Deus. Quando um homem ou uma mulher faz essa decisão, assume o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como seu Deus, Deus não pode ficar indiferente. Deus não fica indiferente. Essa aqui foi a grande decisão, a virada, o recomeço na vida deles, foi aqui ainda, quando o panorama era exatamente o mesmo. Continuavam viúvas, pobres, sem perspectiva nenhuma. Mas quando ela falou assim, o teu Deus será o meu Deus, os céus não conseguem ficar indiferentes. Eu acho assim surpreendente. Como que a Ruth decide seguir o Deus da sogra? Sendo que o Deus da sogra dela não impediu que ela ficasse viúva. Noemi perdeu o seu marido. Não impediu que ela enterrasse os 2 filhos, e um deles era esposo. Ela podia ficar revoltada, se ela fosse prática. Falando, mas que vantagem eu vou ter em seguir esse Deus? Tomar esse Deus para mim, se ele não poupou a gente dessa desgraça. O texto não fala, mas eu deduzo que a Noemi, ela devia desenvolver uma espiritualidade muito especial. Uma espiritualidade assim que devia encantar as suas noras.
Uma espiritualidade que mostrava que, apesar da realidade visível ser tão cruel, esse Deus valia a pena ser seguido. Senão ela não é. Porque ela abandonou. O Deus dos Moabitas era Camus. Ela deixa o Deus da sua família, da sua cultura. Ela abandona esse Deus para passar a seguir um Deus. Porque esse Deus, ela conseguiu ver de alguma maneira na vida de Noemi. Os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que não conhecem Jesus, que tipo de Deus eles conseguem ver em nós? Veja bem, uma vez eu estava conversando com um ancião, porque eu vi ele sentado num lugar, conversando com uma moça que seguia uma outra religião que não Jesus. E começou, com toda boa vontade, tentar dissuadi-la desse caminho. E eu peguei, como era um homem de Deus, eu pedi e falei assim, olha, acho que não é o caminho. A gente nunca deve falar da religião dos outros. A gente respeita a religião dos outros. O que a gente precisa é mostrar quem é o nosso Deus. Mostrar Jesus na nossa vida. Assim como Noemi fez. De modo que a nora dela, ela voluntariamente falou assim, encontrei um Deus melhor. Aliás, o único Deus vivo e verdadeiro, que é esse Deus que nós servimos. E aqui alguns, bom, pelo menos quem está aqui na igreja, segue a Jesus. Talvez você que está vindo em casa ache muito pretensão, né, muita arrogância. Não é de bom tom falar, mas é o que as Escrituras falam. É o que nós cremos. O único Deus vivo e verdadeiro é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse que nós pregamos. É esse que tem transformado a nossa vida. Muito bem. Assim então, Noemi e Ruth, marcadas pela mesma tragédia familiar, elas enfrentam juntos um difícil recomeço. E não é simples você começar, gente. Porque tem uma coisa que quando a gente é esmagado pela dor, a nossa vida é tomada pela tragédia, algo que fica muito, ela aflora muito forte são as emoções. E as emoções podem atrapalhar demais os recomeços. Faz parte da gente. Agora, como que estava o emocional de Noemi? Vamos ver nas palavras dela. Ruth, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz ela aí, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, porque me chamam Noemi. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela diz assim, Noemi não, porque Noemi quer dizer doçura, quer dizer agradável. Mas me chame Mara, porque Deus está contra mim. Ele trouxe amargura à minha existência. Então aquela tragédia fez isso. Ainda que ela conservasse bondade, é um mistério isso, né? Para com as noras, ela ficou amarga. Perdas gigantes, dores profundas, irmãos, é um solo propício para desenvolver depressão. Quantos, né, não tem a depressão desencadeada a partir daí? Atenção, hein, gente. Pensamentos negativos drenam a energia de qualquer um. E aí vai inviabilizar qualquer retomada, qualquer recomeço. Porque debilita o corpo, debilita a alma, o moral, né? Fica ali estagnado. O profeta Jeremias, que viveu 5 séculos depois, ele, no meio de uma crise nacional e também pessoal, ele toma uma decisão que é importante para todos que querem recomeçar. Veja lá o que ele decide.
em tempos difíceis. Lamentações 6:21. Vamos lá, todos juntos. Quero trazer à memória o quê? O que me pode dar esperança? É isso que eu tenho que trazer à memória. Alimentar a mente com perdas. E estacionar lá na tragédia, isso não vai ajudar em nada. Só vai aumentar a dor. É preciso olhar para frente. É preciso olhar para Deus. Olhar para cima. A amargura de Noemi, veja bem, talvez ela ficou com isso na cabeça, né? Alimentando a sua mente, quem sabe repassando. Muita gente que eu atendo, metade do atendimento, repete tudo outra vez. Ele vai repassando mentalmente tudo o que aconteceu, as tragédias, as traições, as decepções, e aquilo vai abatendo a alma. Já reparou, toda vez que a gente faz esse exercício maluco, de ficar repassando o mal feito, a coisa sofrida, a gente nunca fica melhor. A nossa alma se abate. Jeremias falou assim, não, eu resolvi, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Agora, Noemi, ela chega inclusive a atribuir a Deus a sua desgraça. Ela atribui a Deus. Ah, pastor, mas está escrito aqui na palavra de Deus que foi Deus. Não, saiu da boca dela. Não há indício nenhum de que seja uma disciplina de Deus, um castigo de Deus contra essa família. De maneira alguma. Não há indícios. Pelo contrário, a gente vê uma mulher tremenda, de uma estatura espiritual linda. Né? Então, assim, agora, veja bem, se ela acreditava de fato que foi Deus que fez isso, se Deus está contra, não é de se admirar o desenrolar da história, porque ela perde o protagonismo e a gente vê que ela fica em casa. Veja, as duas eram miseráveis, viúvas, a ponto de depender de viver do resto de colheita. Mas Noemi não sai de casa. Quem que vai para a fazenda? Ruth. Isso é uma coisa muito natural, eu vejo. Faz todo sentido aqui. Por quê? Se ela pensa, bom, se Deus está contra mim, não adianta eu fazer nada. Não adianta fazer nada. Eu vou estar lutando contra Deus. Olha onde chega a coisa. Ela pode ter pensado, não, se Deus está contra mim, justo na fazenda que eu entrar, não vai sobrar uma espiga para recolher depois. E as espigas que eu conseguir pegar, vai estar tudo bichado. Não é? Porque quem está tomado de amargura começa a alimentar a cabeça com um monte de porcaria. Ela não vai, mas Ruth vai. Ruth vai à luta. Nós somos assim, irmãos, somos frágeis. Todos nós somos frágeis. Tem dias que você acorda e tem coragem para pegar um leão na unha, não é? Fala assim, hoje eu sou mais eu. Tem dia que é assim, mas tem dia que o cobertor tem 1 tonelada, não é? Já teve cobertor de ferro? Tem dia assim, não é brincadeira, né? A gente é atropelado pela situação. As famílias passam por isso. Graças a Deus, dificilmente todos ao mesmo tempo. Por isso, né, olha o que Eclesiastes fala. Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Noemi teve Ruth. Noemi, naquele momento, teve Ruth ao seu lado, nesse importante recomeço. Toda família precisa ter Ruth. Aliás, é uma função que a gente deve fazer quase que um revezamento, né? Todo mundo deve exercer a função de Ruth. E você deve ser a Ruth da sua casa. Já pensou nisso? Tem gente que olha o caos dentro de casa e se desespera. Né? O caos, quem sabe, é um momento para a gente se levantar
como uma Ruth para abençoar. Ruth, lembra, ela não seguiu o conselho da sogra. Ela abriu mão do seu direito de voltar para a casa da sua mãe, arranjar um novo marido e reconstruir a sua vida. Ela sacrificou essa possibilidade voluntariamente. Voluntariamente. Ela embarcou rumo ao desconhecido. Foi viver em Belém ao lado da sogra. Eu acho isso espantoso até hoje. Porque a gente vive em tempos onde as pessoas falam muito em direito, não é? É a sindicalização da vida. Até dentro da igreja. Eu escuto de quando em quando essa expressão, pastor, mas eu tenho o direito de ser feliz. E geralmente quando alguém fala isso, é uma desculpa para fazer alguma coisa errada. Ninguém fala eu tenho direito de ser feliz quando é coisa certa, né? Dá para imaginar o César falou, não pastor, eu tenho direito de comprar uma caixa de bombom e levar para a Cecília, a minha linda e adorável esposa. Fala isso, ele só faz. Né? Agora, quando é para fazer alguma coisa errada, meio torta, a gente usa isso aí. Eu tenho o direito de ser feliz. Talvez tenha, talvez. Mas o que Ruth nos ensina aqui? Família que dá certo, família que reergue depois de uma tragédia, é aquela em que os direitos pessoais são esquecidos, são deixados de lado por algum tempo, onde há sacrifício voluntário. Então, queridos, tempos de dificuldade familiar não é tempo de pensar em direito, porque aí a coisa não vai. A Bíblia diz que a raça humana, a família humana, ela estava perdida. Ela estava numa espiral descendente de destruição. Não havia possibilidade de salvação. O mundo só ficou viável. A gente chegou onde a gente chegou até hoje. Porque Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Ele se tornou um de nós, um da raça humana. Ele voluntariamente se sacrificou. E nos deixou um legado. Se não, veja, Filipenses 2, 5 a 11. Gente, esse aqui eu me arrepio toda vez que eu leio isso aqui. Vocês podem ler comigo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Jesus fez isso. Ele viabilizou a nossa vida, e a Bíblia diz porque Ele fez. E porque Ele é o nosso irmão mais velho. Ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Foi o que a Ruth fez. Ela foi nessa direção. Ruth fez uma declaração de fidelidade das mais lindas registradas até hoje na história. Veja lá o que ela diz depois, vamos lá ver, ipsis literis, o que ela disse depois que a sogra tenta dissuadi-la a voltar e seguir o caminho de Orfa, a sua concunhada. Ruth, capítulo 1, 16 e 17. Ruth, porém, respondeu, falando aqui para sua sogra, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo,
e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Gente, é tão lindo isso aqui, que tem noivos que usam no casamento. Só que o contexto aqui é da nora para a sogra, né? Da nora para a sogra. Mas tudo bem, não tem problema usar, pode usar sim, né? Porque isso viabilizou a reconstrução. Aliás, eu acho que isso aqui podia ser um voto de casamento. Ele inteirinho. Principalmente essa parte aqui, olha. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Porque hoje em dia, ela fala, eu prometo, né, até que a morte nos separe. Aqui fala assim, ó, se a morte nos separar, e eu arrumar uma outra, que Deus me castigue. Aí não vai ter muito casamento, né? Acho que vai diminuir casamento, mas vai ter um pouco mais de seriedade. Boaz. Boaz, ele entra na história como herói. Ele é o dono da fazenda, é o chamado resgatador. Como eu falei, a lei dizia que o parente mais próximo, ele desposava a viúva. Ficava com a viúva e com os bens. Né? O pacote completo. Só que o filho que nascesse seria do falecido. Era para suscitar descendência. O que é o resgatador? Resgatador é a pessoa que faz pelo resgatado aquilo que ele não pode fazer por si. Eu fico na dependência, aquilo que eu não posso fazer por mim, o resgatador faz. E é o que ele fez. E Deus abençoe. Ruth teve um resgatador. A história de Ruth mostra que muita coisa que a gente não entende, tanto as tragédias, as dores, como também as experiências, sabe, de bondade, de ajuda, sabe, de alívio, que muitas vezes parece não ter conexão entre si. Mais para frente, quando a gente consegue ter uma visão do todo, ganha sentido na vida do crente. Assim como aqueles cacos de vidro. Sabe que caco de vidro é uma coisa triste, né? Porque alguma coisa quebrou. Mas o artista, ele vai juntando um por um, e depois você olha o todo, aquele mosaico lindo, todo harmonioso, você vê que teve um artista montando tudo aquilo. Deus é esse artista divino, né? Que faz com que até as coisas mais complicadas lá na frente ganhem algum sentido. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você foi tornado filho de Deus. Então Jesus se torna o seu parente mais próximo. Jesus é o seu resgatador. Não é apenas para garantir uma vida eterna depois que você morrer. Ele é o resgatador para garantir a sua vida aqui na terra. Né? No seu recomeço, eu não sei a sua história hoje. Como eu falei, aquele casal muito querido, eu chorei quando eu vi aquilo de madrugada, no meu tempo de oração, e eu orei, eu intercedi. Eu vi algumas postagens desse homem, e eu estou vendo que ele está no caminho certo. Eu estou orando, clamando por um recomeço na presença de Deus. Parece que é isso que ele está fazendo. No seu começo, talvez você não tenha muitas forças, né? Tem coisas que você não consegue fazer, não tem condições de fazer, coisas que você não alcança. Então lembre-se, Jesus é o seu resgatador. João 15:5, Jesus diz assim, olha, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é verdade. Mas se é verdade que sem Jesus nós não conseguimos, é muito mais verdade que com Jesus tudo é possível. Tudo se torna possível. Com Jesus na história. É isso que a gente está vendo aqui na Escritura. Esse texto aqui de Ruth é um convite para você que precisa recomeçar a sua família. Se você, meu amigo, que mandou a mensagem, está assistindo esse vídeo agora, é isso. Se você não pode, sem Jesus, com Jesus, tudo você pode. Que em nome de Jesus o seu casamento seja restaurado.
coisas bonitas sejam construídas. E nosso Deus receba toda a glória por causa disso. Jesus, na nossa vida, gente, é direção segura. É força extra quando a sua se esgota. É coragem para prosseguir quando tudo aquilo que você está fazendo parece não surtir efeito nenhum. É presença necessária na solidão, quando parece que todo mundo abandona. Essa semana ainda, meu coração pesou por uma antiga ovelha, e eu liguei para ela, sem entender porquê, ela que tinha dom de misericórdia, que visitava as pessoas, ela dormia com enfermos. Hoje ela está com câncer. E ela falou assim: pastor, ninguém liga para mim. Ninguém manda nem um WhatsApp para mim. Pastor, eu estou mal. E ela está num momento assim tão difícil, sentindo-se só. E na minha conversa, oração com ela, era para ajudá-la a relembrar de que ela não está só. Nós temos um resgatador, para que a gente não se afunde demais na nossa própria autopiedade. Jesus é o que a família necessita para recomeçar. Jesus é o nosso resgatador, irmãos. Agora, o verdadeiro resgatador de Noemi não foi nem Boaz. Havia alguém por trás disso tudo, e nós sabemos quem é. Deus, ele não conseguiu ficar indiferente à decisão de Ruth de fazer de Deus, da sogra, o seu Deus pessoal. E o próprio Boaz reconhece a atitude de Ruth e abençoa. Logo no começo, veja lá, Ruth capítulo 2, estamos quase concluindo. 11 e 12. Boaz respondeu. É a primeira conversa dele com a Ruth, hein, gente? Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que imagem linda! Ela foi buscar refúgio sob as asas de Deus. E quem está escondido sob as asas de Deus, esse ninguém pode tocar. Esse está protegido de fato. Esse está assegurado, a bondade e o amor de Deus. Jesus Cristo é o nosso parente resgatador. Ele vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Será a sua força para perdoar, a força para mudar hábitos que são nocivos, força e capacidade para novos aprendizados, o jeito abençoador de viver. E quando a coisa não depender de você, mas na mudança do outro, ou da circunstância, Ele pode mudar as circunstâncias. Deus pode trazer fatos novos, que viabilize o recomeço, a reconstrução e o sucesso da sua família. Deus é esse resgatador. Gente, a tragédia não precisa ser o fim da família. Ela pode ser o recomeço de algo novo e surpreendente, se a gente fizer como Ruth, convidar Deus para fazer parte da nossa história. Então, eu quero concluir dizendo, em nome de Jesus, se você passou por uma tragédia familiar, está passando, recomece. Recomece. Vamos orar? Curva sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Pai bendito, algumas famílias dessa igreja, e quem sabe alguns que nem são, mas estão nos assistindo, estão vivendo exatamente um tempo particularmente trevoso. Alguns estão gritando por socorro.
a outras famílias que também estão vivendo uma tragédia silenciosa e secreta, oculta. As paredes da casa chorariam se pudessem falar. Eu também oro por esses. Ó Deus, ajude-os a crer na verdade da tua existência. Oxalá possam enxergar a verdade de Deus na vida daqueles que são próximos e temem o Senhor, assim como Ruth conseguiu divisar Deus na vida de Noemi, de modo que tenham chances de fazer a grande e mais importante decisão, a exemplo de Ruth, fazer do Senhor o seu Deus pessoal. Oh Deus, em nome de Jesus, esses que choram, esses que estão tentando reconstruir as paredes que foram totalmente desmanchadas, o teto caiu sobre suas vidas, tenha misericórdia, Senhor, ajude-os a crer, que eles possam experimentar a reconstrução, a partir da ação do Senhor na sua própria vida. Ó Deus, e por que não, trazendo fatos novos, que possibilitem, que viabilizem, ó Deus, a construção de algo novo, surpreendente, abençoador, que vai trazer, ó Deus, vai substituir as lágrimas da aflição, por alegria, por cânticos de júbilo, por exaltação da pessoa de Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nós suplicamos assim, com uma esperança muito linda, da obra que o Senhor estará fazendo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.